Essa é a maior audiência do meio-dia no meio norte do Brasil e vamos trabalhar para que Deus nos ajude. Olha, e em tempo de tantas turbulências no mundo, é importante que nós tenhamos em mente a importância do jornalismo profissional, a importância da gente buscar fontes confiáveis, fontes com credibilidade de informação, para que a gente evite ou pânico ou um medo desnecessário. Não, se você tem, e eu não estou falando só aqui do Grupo Meu Norte Comunicação, existem outras empresas profissionais que tratam a informação como ela deve ser tratada. Você vai para o site do UOL, vai para o G1, vai para as grandes redes, e aí você vai buscar informação que é checada, apurada, confirmada e preparada da forma mais objetiva para que você entenda a situação real que a gente está vivendo. Eu estou dizendo isso porque a gente está vivendo aí a crise do coronavírus, a pior delas, a crise econômica, com a Bolsa atravessando o problema, e também a crise das chuvas e enchentes aqui no Piauí, por exemplo, e em várias outras regiões do Brasil. Então, nessas horas, nada melhor do que a boa informação, a boa informação. E quem tem a boa informação são os repórteres que são profissionais disso e que buscam, captam, tratam a informação e trazem para nós a notícia. Vamos acionar a força-tarefa do agora. Olha eles aí, olha eles aí. A Solange Souza, boa tarde. Aí está a Liana Paiva, boa tarde. Aí está também o Carlos Mesquita, lá no litoral, boa tarde. A gente vai hoje aprofundar o coronavírus, que ganhou a situação de pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde. Preocupa muito, inclusive, a nós brasileiros, mas não é pânico, é preocupação, é alerta, é atenção, é conhecer, é entender, é se informar para a gente superar o problema da melhor forma possível, tá? E daqui a pouco você vai ter muitas informações, inclusive como prevenir, nas próximas semanas, como é que será o coronavírus no Brasil, já como é que está a situação atual no mundo, daqui a pouquinho no Agora, tudo sobre isso, tá? Mas a gente vai começar com as chuvas, as informações são com a Liana Paiva, desabrigados em todo o Piauí. Olá, Liana, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a quem nos assiste em casa. Olha só, Amadeu, os rios Longá e Maratoã, em Esperantina e Barras, continuam cheios, né, acima da cota de inundação. Novos números, Amadeu, da Defesa Civil revelam que no Piauí existem hoje mais de 1.200 pessoas desabrigadas por conta da chuva. Vamos acompanhar na reportagem. As cidades de Esperantina e Barras podem ter mais estragos com alagamentos. Os rios Longá e Maratauã continuam aumentando os volumes com níveis acima da cota de inundação. Por exemplo, lá em Barras, a cota atual é 5 metros e 4 centímetros. A nossa previsão é que ele continue subindo nas próximas horas, aproximadamente 7 centímetros, né? Então vai continuar subindo. A mesma coisa para Esperantina, cota atual 8 metros e 48. E a tendência é que suba, mas bem menos, só 3 centímetros nas próximas 8 horas. Em Teresina, a situação é inversa, já que os dois rios tiveram queda de volume. No Parnaíba, o nível da água reduziu mais de 30 centímetros. A cota registrada hoje é de 3,83 metros, mas deve cair mais de 20 centímetros até o final da tarde. A redução do volume de água do Poti foi ainda maior. O nível caiu 85 centímetros somente nas últimas 24 horas e deve reduzir ainda mais até o final dessa quinta-feira. Um alívio para quem mora ou trabalha na margem do rio. Tava bem mais acima daqui, ó. Tava mesmo boiando aí de água, os peixes. E agora? E agora abaixou muito o volume de água. Dá até para tomar banho.
6 municípios piauienses enfrentam problemas com famílias desabrigadas por conta das chuvas. São mais de 1.200 pessoas atingidas. Piripiri tem o maior número de vítimas das enchentes, com 400 pessoas desabrigadas. Em Esperantina, são mais de 300. Já em Barras, foram contabilizadas 100 pessoas. E nas zonas rurais de Cabeceiras, José de Freitas e Buriti dos Montes, 400 pessoas tiveram que deixar suas casas. Os municípios de Esperantina e Piripiri decretaram situação de emergência para agilizar o atendimento às vítimas. Quando o município decreta situação de emergência e essa situação de emergência é reconhecida, os prefeitos podem, digamos assim, ter despesas de formas emergenciais. Essas despesas serão, digamos, reconhecidas pelo Tribunal de Contas, dada a situação de emergência que o município se encontra. O que a PPM está sugerindo? Que os prefeitos façam, né, o seu comitê de crise com relação a isso, decretem, quando for necessário, a questão da situação de emergência e comunique ao Estado do Piauí, para que seja decretado também a questão da situação de emergência do Piauí e o Estado do Piauí, por consequência, também comunica à Defesa Civil Nacional. Olha só, Amadeu, e a Defesa Civil do Estado divulgou um alerta para outras cidades, né? Risco de inundação em São José do Divino, Caxingó do Piauí, além de Buriti dos Lopes. Ainda não foram cidades que inundaram, né, a pontos de alagamento, mas há esse alerta. Em Luzilândia também, Amadeu, a gente vem mostrando aqui que a cidade está em alerta, mas o rio registrou aí uma redução, o Rio Parnaíba no município, portanto, a situação é melhor. Amadeu, eu volto com você. Obrigado, Liana. O correspondente Meio Norte, na região dos Carnaubais, o Pedro Borges, esteve em Barras mostrar como anda a situação das enchentes, famílias desabrigadas lá. Pedro Borges. Barras, a 120 quilômetros de Teresina, enfrenta mais uma enchente. O bairro São Cristóvão está bastante castigado. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, em Barras. Ele é o mais castigado pelas enchentes do Maratauã, que passa logo ali. Todo mundo sabe que essa área aqui é de risco, mas as famílias humildes não tinham teto e vieram parar aqui nas margens deste rio aqui em Barras. Nós estamos aqui ao lado, ó, de 2 moradores que as casas já foram invadidas pelas águas, né? A gente pode mostrar ali, ó, já estão invadidas, várias famílias já foram retiradas, cerca de 50 famílias aqui às margens do Maratauã, que passa atrás daquelas 2 casas ali, ó. Dá pra gente ver um pouco ali o Maratauã realmente cheio, né? Esta família e outras dezenas estão ilhadas. Quantas famílias já foram retiradas aqui próximo? Aqui ainda nenhum, daqui pra cá nenhum ainda. E vocês estão esperando, né? Estão esperando. Olha, vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui é o que seria aqui o quintal aqui desta residência, pessoal. E aqui, ó, olha o rio Maratauã lá, ó. Olha o rio Maratauã, onde é que dá pra ver direitinho, tá? Nós estamos aqui, ó, exatamente aqui no quintal das residências, completamente tomadas aqui pelas águas do rio Maratauã. Esta senhora desabrigada já está na sede da Associação do Bairro São Cristóvão e mostra no rosto a tristeza de, mais uma vez, deixar sua casa. Todo ano está sendo esse sofrimento de vocês? Todo ano. O ano passado teve, né? O ano passado teve, só que nós não saímos de lá, não. O rio Maratauã é o que mete mais medo. O nível sobe a cada hora e avança também pelas ruas do bairro Chique Chique. E a nossa equipe veio até ao bairro Chique Chique, um dos bairros também atingidos pela enchente do rio Maratauã. Aqui são mais de 70 famílias atingidas. Algumas já foram retiradas, as outras estão esperando a ajuda do poder público. E essas pessoas vão para onde? Eu não estou sabendo para onde é que vão, né? A senhora já enfrentou essa enchente aqui, essa cheia, algum outro ano? Já, em 2009. E 2009? agora entrou também, mas saiu porque minha casa é de cimento, mas ainda está ampliada e agora a gente está na expectativa, né? Porque ela já vai. Tá castigando demais, aí muita gente já saiu e aí o rapaz não queria sair, agora eu fui pedir ajuda. E aí? Pegar. E agora ele Tá conseguindo? Buscar. Ele vem buscar. E a senhora vai para onde? Mesmo para o mesmo bairro, é o jeito. Orientar o pessoal que
não mantém a resistência para sair da área alagada. Verdade. E também tenha muito cuidado com suas crianças, com seus filhos. A gente observa que não é uma água limpa, é uma água contaminada, onde está tendo estouro de fossas, ou seja, uma contaminação muito grande. Durante a noite o rio encheu muito, hoje nós estamos já com uma cota com mais de 1 metro de aumento de cota de inundação. E a cada 5, 10 centímetros que ele aumenta as águas, a periferia sofre muito porque ela distribuição nas ruas é muito grande. Alerta geral, prefeito, é isso? Alerta geral, inclusive nós estamos mesmo trabalhando, já estamos procurando mais botes, procurando mais carros, porque os que a gente tinha até a noite, os demais já não estão dando mais. O governador Wellington Dias esteve hoje em Piripiri, analisando a situação das cheias, aos estragos e anunciando providências. Aqui nós tivemos, em razão do volume forte de chuvas, a interrupção dessa área, e aqui as equipes estão integradas trabalhando, onde o objetivo é reconstruir. Na verdade ficou isolada essa parte hoje, não está tendo passagem, agora a missão é de reconstruir. Aqui tem um trabalho integrado dentro do município, do governo federal, do estado, do município, a comunidade. Eu quero agradecer, inclusive, as pessoas, inclusive das cidades vizinhas, enfim, que têm sido bastante solidárias. Nós temos, nesse instante, próximo de 700 pessoas desabrigadas. Nós temos aqui uma situação em que, em alguns locais, as áreas tiveram que ser interrompidas. O objetivo agora é garantir as condições de translado, de poder ter a trafegabilidade de um lado a outro das comunidades. E aqui o Estado recebeu agora um decreto, um plano de trabalho, e estamos apoiando essa parte de alimentação, de material de higiene, uso pessoal. A ideia é de trabalhar também a assistência nessa parte da saúde integrada com o município e, ao mesmo tempo, garantir as condições para que a gente tenha. O governador, o prefeito de Piripiri estão pedindo que o governo federal decrete também estado de emergência para a cidade de Piripiri. Isso agiliza as providências para a recuperação do que foi destruído. Lá em Parnaíba, lá no litoral piauiense, Luiz Correia, Parnaíba, ainda não estamos com problema de famílias alagadas, mas a força do mar de ontem para hoje assustou a todos. Como é que foi isso aí? Boa tarde, Carlos Mesquita. Olá, boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o programa agora, principalmente na região do bairro Coqueiro, em Luiz Correia, onde porque vídeos circularam pela internet, a chamada ressaca do mar, Matheus, ela chegou a atingir bares. E o vídeo, as pessoas se mostram assustadas com a imagem, e nós fomos lá para conferir essa situação. Acompanhe. Eu estou na Praia do Coqueiro, aqui em Luiz Correia, no litoral piauiense, e aqui ao fundo já a maré com o recuo que aconteceu agora nesta manhã, e os bares que foram atingidos com as ondas que vieram na maré alta, a chamada ressaca, e acabaram produzindo essas imagens de pessoas que estavam desesperadas por conta dos comércios, dos bares e das barracas que ficam à beira da praia estarem sendo invadidas pela água do mar. Aquele bar ao fundo, por exemplo, o proprietário ele teve que aumentar, colocar uma estrutura de cimento, assim como este outro bar, que é conhecido Alô Brasil, que teve que fazer uma estrutura de pedra, um alicerce bem forte, por conta de, sempre que acontece da maré encher, acabar causando prejuízo para os comerciantes, para os donos de bares. Continua molhado, bastante molhado, onde a água chegou até o batente ali do bar. Você observa que continua molhado, a marca da água chegou até aqui, onde eu aponto o dedo, e aqui o batente. Não é a primeira vez, como podemos observar, existe também lodo, muito lodo, por conta de sempre que a maré enche, vem até aqui e causa este espanto.
Pois é, Amadeu, as pessoas assustadas por conta desse avanço do mar, né? Onde poderia causar transtorno, prejuízo, provocar até mesmo tragédia, como teve estrada rompida, aquela estrada que dá acesso ali entre os dois bares na Praia do Coqueiro, onde é bastante conhecido, já foi destruída por conta de ressaca, e bares também tiveram sua estrutura de cimento destruída. Mas dessa vez foi apenas um susto, né? E as imagens chamaram a atenção nas redes sociais nesta manhã. Amadeu? Obrigado, Carlos Mesquita. Tempo e temperatura. A cidade é Nossa Senhora de Nazaré, a mínima é 24, a máxima 32. 23 e a máxima 32. Na Faculdade 7, o aluno tem a oportunidade de se matricular em qualquer mês do ano, através do sistema modulado, que é pioneiro no Brasil. Aulas presenciais de quinta a domingo, tudo aprovado pelo MEC. Então você vem uma vez por mês a Teresina, faz o seu bacharelado, faz o seu tecnólogo e ao final do curso recebe o diploma aprovado pelo MEC. 3025 2647 é o telefone. Faculdade 7, faça parte da melhor Faculdade 7. Vamos agora falar de coronavírus, a doença que assusta o mundo. Vamos começar com a cidade de Picos, que está realizando um plano de contingenciamento contra o vírus. Olá, Naldo Pereira, boa tarde. Olá, Amadeu Campos, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Agora. Pois é, Amadeu, depois de um caso suspeito de coronavírus aqui na cidade de Picos, mas esse caso era de um jovem da cidade de Francisco Santos, a Secretaria de Saúde resolveu fazer um plano de contingenciamento juntamente com toda a sua equipe. Vamos acompanhar. Quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia para a Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. A declaração se deu depois da constatação da disseminação do vírus por vários continentes, atingindo mais de 124 mil pessoas pelo mundo. Destas, 4.600 morreram. No Piauí, não tem casos confirmados e os suspeitos caíram de 8 para 4. Desses casos suspeitos, um era na região de Picos. Na última semana, aqui na cidade de Picos, um jovem de 19 anos, natural da cidade de Francisco Santos, a 51 quilômetros aqui do município, procurou o Hospital Regional Justino Luz com sintomas semelhantes ao do Covid-19. Ele foi atendido e foi submetido a diversos exames e o material recolhido foi encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Piauí, em Teresina. E ontem à tarde, a Secretaria de Saúde do Estado negou a possibilidade do jovem estar infectado. Tratava-se de um paciente com sintomas típicos e que haviam passado por países que têm essa endemia hoje do Covid-19. Descartamos o caso, graças a Deus, e hoje o hospital dispõe de 2 leitos de isolamento para aqueles casos mais graves. Por conta da pandemia confirmada, representantes da saúde municipal de Picos criaram o Plano Municipal de Contingência do Coronavírus. Tomamos a iniciativa, juntamente com toda a nossa equipe técnica aqui da Secretaria, montamos um comitê, criamos um plano de contingenciamento para que a gente, como gestor, como gestor de uma cidade importante como Picos, fazemos a nossa parte e damos a nossa contribuição. Segundo o Dr. Pascoal Gomes, coordenador médico da Secretaria de Saúde do município, estudos estão sendo realizados para uma cura, mas não há nada de concreto nesse sentido. É um vírus novo que nós não sabemos ainda a patologia, a duração da transmissibilidade, como é que a história natural do próprio vírus. Por isso que requer essa preocupação. Nós não conhecemos ainda a história natural desse vírus, apesar de já existir os estudos identificando o genoma e na possibilidade de trabalhar uma vacina. Ainda segundo o coordenador, a equipe de saúde está sendo capacitada, atualizada e recebendo
estrutura para combater o vírus. O Hospital Regional hoje já existe uma equipe preparada para isso, uma sala específica com 2 leitos, um laboratório para colher esse material. Esse material vai ser enviado para o LACEN e na próxima semana, que a Secretaria de Saúde de Picos, juntamente com a CESAP, nós vamos fazer uma capacitação específica para o manejo clínico do coronavírus com todos os médicos da Secretaria de Saúde de Picos e do hospital. Está aí, Amadeu Campos, uma forma de precaução aqui pelos setores da saúde na cidade de Picos. Volto com você. Obrigado, Naldo Pereira. Já a Solange atualiza o Piauí, a Raniele atualiza os casos no Brasil e a Socorro Sampaio no mundo. Mas antes, eu quero colocar para vocês, e é importante a gente observar essas falas aí. É o seguinte, ontem à noite aconteceu uma reunião entre 4 médicos renomados no Brasil. O doutor Davi Uip, que é coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus em São Paulo, esse aí. Doutor Marcelo Amato, que é neurocirurgião em São Paulo, esse aí. E o doutor Esper Cavalheiro, neurocirurgião do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Além deles, o doutor Fábio Jatene, que é diretor do Serviço de Cirurgia do Instituto do Coração em São Paulo. Então, eles se reuniram depois que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia do coronavírus, ou seja, o coronavírus espalhado pelo planeta inteiro, em todos os continentes, países de todos os continentes. E aí, eles foram ao caso de São Paulo e do Brasil. E algumas informações, porque depois da reunião, o doutor Fábio Jatene comunicou em uma rede social de médicos as principais conclusões dessa reunião. Porque esses médicos são médicos que acompanham, são intensivistas, são especialistas em vírus e eles acompanham como é que a China tratou o coronavírus, como é que a Itália está tratando o coronavírus e como é que o Brasil deveria aproveitar essas experiências para conviver da melhor forma com o vírus, porque é uma realidade. O vírus está no Brasil e mais, o número de casos vai aumentar. Inclusive, na primeira fala, o doutor Fábio Jatene considera que os casos vão explodir. A partir de hoje, os casos vão explodir no Brasil, né? Porque já passou a ter a transmissão que eles chamam comunitária, né? Não é quem foi viajar. Agora, quem não foi viajar já está passando para o outro que não foi viajar. Então, diz que os casos vão explodir. Ele tinha razão, porque ontem tinha 35, hoje já tem 70 e a partir de amanhã as coisas vão piorar mais ainda, né? Quer dizer, os casos vão acontecer em ritmo acelerado em todo o Brasil. Um outro ponto que ele diz, e isso é importante, a doença ela é mais grave entre os idosos. Idosas não devem se expor de jeito nenhum, reduzir ao máximo a possibilidade de contágio, porque diz que nos velhinhos a mortalidade tem chegado a 15%, 18%, e nos jovens a 0,2%. Então, essa é uma doença que mata velho, né? Não mata jovem. Preste atenção no que ele disse, ó. A cada 1.000 casos de idosos que se contaminam, 180 morrem, em média. Entre a juventude, o número é dramaticamente menor. A cada 1.000 jovens contaminados, apenas 2 morrem. Isso, estatística dos países que estão convivendo. China, Itália e muitos outros países onde o coronavírus é uma epidemia. Um outro ponto, aliás, o governador de São Paulo, João Dória, determinou hoje para que os paulistas acima de 55 anos evitem aglomerações. Os paulistas acima de 55 anos evitem aglomerações. Eu acho que isso vale também para nós aqui no meio norte do Brasil. Um terceiro ponto que o doutor Fábio Jatene buscou dessa reunião, o caos que a Itália está vivendo para tratar a epidemia.
O Marcelo Amato contou que na Itália está o caos, porque as UTIs estão cheias, lotadas, abarrotadas, e agora eles estão pondo o doente no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem respirador. Então, dá para botar o doente no centro cirúrgico usando como uma sala de UTI. Todas as operações foram suspensas, né? E eles estão tentando, da melhor maneira, fazer tratamento intensivo. O HC já destinou a UTI do 11º andar, lá do Instituto Central, de 75 leitos, só para corona. Nós não temos nem isso no Brasil e eles já estão de prontidão para 75 leitos. Outro ponto importante destacado pelo Dr. Jatene, a conclusão que os médicos chegaram: não viaje. Essa é uma doença que a transmissão é de um caso para 2 a 3 pacientes, às vezes 4. Mas o problema é que uma vez que a doença se instala, o pico de piora é rápido, entre 5 e 7 dias. E o que o Marcelo Amato estava falando é que o ideal é entubar o doente o mais cedo possível. Porque na China eles ficaram fazendo pressão positiva, sem intubação, isso não melhorou os doentes e disseminou demais, porque fica vazando pela máscara e o ambiente fica lotado, né? Eles contaram coisas assim loucas, diz que os caras botavam aquele escafandro para tratar dos doentes, mas para não ter que tirar o escafandro, eles punham fralda e trabalhavam de fralda e faziam as necessidades na fralda. Diz que o problema é quando eles iam tirar a fralda, eles se contaminavam. Bem, a questão é que você só pode... A forma principal de prevenção do coronavírus é você não ter contato pessoal com pessoa infectada. Então, evitar aglomerações, não viajar de forma alguma, só em última necessidade, em caso extremíssimo. Se não, fique na cidade que você está, não viaje. E, no final, o doutor Jatene disse uma coisa que, de algum jeito, eu entendo como positiva. Esse surto, por mais forte que seja, ele tem um tempo de duração. Ele tem início, meio e fim. Vai vir com força, vai contaminar um monte de gente. E aí, em 4 meses, o Esper achou que o ano que vem já virou um vírus normal, pequeno, né? Porque quem tinha que contaminar já contaminou, quem tem resistência já adquiriu resistência. Os jovens não vão demonstrar a doença. E diz que o problema é que não sabem como será o comportamento aqui no calor, né? Se será pior, melhor ou igual, né? Isso ninguém sabe. Não tem nenhuma evidência científica de que vai ser diferente, né? De maneira geral, essa é uma doença que, por enquanto, está no hemisfério norte e está começando a vir para o hemisfério sul e não dá para saber. Está no hemisfério norte, que nessa época do ano está gelado, né? E se propagou com muita rapidez em muitos países. Aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, a gente ainda não sabe se o calor vai ajudar a propagação do vírus ou vai encurtar isso, diminuir isso. É uma experiência que os médicos não têm, porque é um vírus novo e não tem como cientificamente atestar nada ainda. É esperar chegar e ver o comportamento. Agora, é como ele disse, tem tempo. Então, é um pesadelo? Mas tem o final previsto. Tem média de 4 meses. Por exemplo, já a Socorro vai falar que a China considera o coronavírus já controlado lá. Eles conseguiram controlar lá. Outros países também conseguirão. O preço é alto, mas nós vamos vencer esse vírus. E eu, otimista que sou, acho que aqui no Brasil esse vírus não será tão rigoroso, não vai alterar tanto o dia a dia e não vai matar tantas pessoas como aconteceu na China e na Itália. Vamos agora com a Solange Souza, que vai nos falar sobre a repercussão nas agências de viagem, porque agora as pessoas com essas recomendações de não viajar, como é que fica quem comprou passagem? Qual é a situação? Boa tarde, Solange Souza. Boa
Boa tarde, Amadeu, para você e a todos que acompanham o Jornal Agora. O Ministério Público Federal pediu à Agência Nacional de Aviação Civil, Amadeu, que defina novas normas para o reembolso de pessoas que decidiram comprar passagens, principalmente para a Itália, para a região norte da Itália, onde há o maior número de mortes do Covid-19, que sejam definidas novas regras para que essas pessoas tenham reembolso. Ontem, a Organização Mundial de Saúde definiu a Covid-19 como uma pandemia. Isso quer dizer que a doença está espalhada por todos os continentes, são mais de 114 países já atingidos, e uma das medidas de segurança para evitar ainda mais a disseminação do vírus, Amadeu, foi o cancelamento de vários voos para essas regiões, principalmente Europa e Ásia. Vamos ver. A palavra é pandemia quando há disseminação mundial de uma doença. Até agora, a Covid-19 era considerada uma epidemia, quando a doença se espalha por uma determinada comunidade ou região específica. A última vez que a OMS declarou uma pandemia foi há 11 anos, com a gripe suína, H1N1. O coronavírus está circulando praticamente no mundo todo, porque os 4 continentes já têm infecção. Porque hoje o que o Ministério da Saúde prioriza mesmo como suspeita de coronavírus são pessoas que têm febre, pessoas que têm tosse ou problema respiratório e que ela tem um vínculo epidemiológico. O que é que eu chamo de vínculo epidemiológico? São pessoas que estão vindo oriundas de outros países. A Covid-19, nos últimos 15 dias, aumentou 13 vezes fora da China. E o número de países afetados também cresceu, já são mais de 100. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos estão concentrados na China, Coreia do Sul, Irã e Itália. A declaração de pandemia não muda a situação no país. Os casos foram confirmados em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A Organização Mundial de Saúde considerou a Covid-19 como uma pandemia. A doença já atingiu 118 mil pessoas em 114 países. 4.291 pessoas morreram até agora. Algumas medidas de segurança foram adotadas para evitar ainda mais a disseminação da doença. Voos para a região norte da Itália foram cancelados. A mesma coisa acontece para a China, para a província de Wuhan, onde a doença começou. Brasileiros que tinham viagens marcadas para a Europa, por exemplo, que não conseguirem o reembolso da passagem, devem procurar a Justiça. A Agência Nacional de Aviação Civil deve definir um protocolo de reembolso para esses consumidores. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Os órgãos da aviação internacional emitiram um comunicado formal sobre o cancelamento de voos para as áreas mais afetadas. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro no sentido da proteção à saúde e segurança desse consumidor. Como é que estamos numa pandemia e nós não vamos ter segurança nos nossos voos? Aquele consumidor que não tiver o seu reembolso poderá ingressar em juízo para obtê-lo. E aquele consumidor que, porventura, fizer um acordo com a empresa, mudando o seu itinerário para outros países, não é? Ou adiando, transferindo para outra data a sua viagem, será também um bom caminho. Amadeu, saúde e segurança sempre uma prioridade. Esses números sobre a Covid-19 vão mudando o tempo inteiro. Quando essa reportagem foi fechada, eram 69 casos de Covid-19 no Brasil. No finalzinho da manhã, o Ministério da Saúde atualizou esses dados. Já são 73 casos confirmados no Brasil. Aqui no Piauí, Amadeu, 14 casos eram investigados, 10 foram descartados e 4 continuam sendo investigados. Vamos lá com a Raniele Veloso, que vai falar sobre essa atualização feita pelo Ministério da Saúde agora há pouco, Covid-19 no Brasil. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham no Agora. O Ministério da Saúde acabou, nesse momento, a coletiva. A imprensa, o secretário de Vigilância de Saúde, Wanderson de Oliveira, esclareceu que, no momento, oficialmente, porque eles têm um time para fechar esses dados, que o de hoje foi às 10 horas da manhã, eles contabilizam 60 casos oficialmente, mas ao total já são 73 confirmados pelas secretarias de Estado de Saúde. Os últimos que entraram de ontem para hoje,
16 confirmados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 2 no Rio Grande do Sul, 1 na Bahia e um casal de idosos que esteve recentemente na Itália, que moram em Recife. Esses foram os últimos casos, portanto, 73, mas o Ministério da Saúde oficialmente 60 casos confirmados. Esse é o número que eles divulgam, mas eles dizem que realmente tem outros casos, já que foram passados pelas secretarias de saúde, mas que eles precisam ainda colocar aí nessa planilha oficial. Eles também falaram, Amadeu, sobre as regras da quarentena e isolamento para pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19. São medidas que foram publicadas em portaria e que as autoridades de saúde podem usar. Também eles falaram que até o dia 7 de abril, 5.800 médicos serão contratados pelo programa Mais Médicos, que é o programa que está em vigor atualmente, uma vez que o Médicos pelo Brasil ainda não foi finalizado essa transição de programa. 1,2 bilhão de reais será gasto nesses contratos com os médicos, que vai ter duração de 1 ano. Aqui no Distrito Federal, o governador do DF, Ibanez Rocha, ele publicou um decreto ontem à noite proibindo o funcionamento de escolas, faculdades e universidades por 5 dias a partir desta quinta-feira. Ele também proíbe aglomerações, como shows, eventos esportivos e até missas. Amadeu, vamos conferir um trecho da coletiva. 60 casos confirmados, registrados na plataforma e 947 casos descartados na plataforma, de um total de 1.937 casos. Para que eu possa atualizar aqui e vocês terem a mesma informação que vocês pegam nos estados ou que pegam em algumas unidades privadas, a planilha do caso confirmado do laboratório privado, por exemplo, Albert Einstein, que está fazendo muitos exames, eles estão fazendo muitos exames, eles enviam essa planilha para a Secretaria Estadual digita, atualiza o dado que foi notificado por eles dentro do sistema. Tá, então, uma última informação é que o secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Van Tarden, ele foi confirmado com o novo coronavírus na manhã desta quinta-feira. Ele estava com o presidente na viagem que ele fez essa semana para os Estados Unidos, participou de um jantar na Flórida com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Outros ministros brasileiros também estavam nesse jantar e o presidente, a equipe médica da presidência, está tomando aí medidas preventivas para tratar e prevenir a saúde dessas autoridades. E o Congresso já publicou também medidas que devem ser cumpridas. Visitantes não podem mais entrar, apenas os servidores, os parlamentares. Sessão solene também não pode e, portanto, ficam aí esses decretos que foram publicados. Amadeu. Obrigado, Raniel. Sobre o Fábio Weingarten, ele já está em quarentena. Esse aí, ó, mostra a foto dele aí, Juliana. Ele esteve com o presidente Bolsonaro e com o presidente Trump. Estiveram juntos em Miami. E, portanto, isso já imediatamente acende sinal de alerta para a situação do presidente Jair Bolsonaro. A equipe médica dele deverá fazer um exame para saber se também o presidente se contaminou. A própria Casa Branca pediu informações ao governo brasileiro sobre o caso do secretário Weingarten, que esteve com o presidente Trump. Você vê que não é pouca coisa. Você já imaginou? Deus nos livre, mas já imaginou se o presidente Trump e o presidente Bolsonaro tiverem também contraído o coronavírus? Claro que o que se quer é que eles não tenham, né? Mas, se tiverem, que se restabeleçam rapidamente, porque são líderes de países importantes no concerto das nações. Vamos lá agora com Meio Norte Mundo. Está aí a Socorro Sampaio, que vai nos atualizar o coronavírus no mundo. A China... Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Você estava falando de líderes, eu não sei se você falou do líder do Canadá.
Pois não. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, entrou agora em isolamento voluntário, Amadeu, que a mulher dele está apresentando sintomas de Covid-19. Então, ele preferiu se isolar voluntariamente por conta disso. O mundo está de ponta cabeça. Eu até estava brincando hoje com a Socorro. Brincando não, estava falando sobre as informações que ela tem e tudo. E aí eu disse, me lembrei da música do Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou. Porque em alguns países da Europa, em algumas regiões, efetivamente o mundo está parado, né, Socorro? Isso mesmo, Amadeu. A gente pode dizer que a Europa, se não está parada, está parando, Amadeu. Caminha lentamente, viu? Vamos primeiro dar os números oficiais do mundo, Amadeu. Número de mortos até agora, números aproximados, lembrando, números da Organização Mundial da Saúde aproximados, 4.700 mortes e 127 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19 em todo o mundo. Aqui na Europa, são 992 mortes e 23.500 casos. Grande parte dessas mortes são na Itália. Itália, os números de ontem, esses números são de ontem, 827 mortos e 12.500 casos confirmados de Covid-19 na Itália. Daqui a pouco, em pouco menos de uma hora, o governo italiano vai atualizar os números de hoje. Segundo pior caso aqui na Europa, Amadeu, é da Espanha, que já tem 84 mortes, seguido da França, com 48 mortos. Nas últimas 24 horas, Áustria, Grécia e aqui na Irlanda, esses 3 países anunciaram a primeira morte por Covid-19. E hoje, o primeiro-ministro irlandês, que está nos Estados Unidos, foi lá participar de encontros com autoridades, já que a festa de São Patrício foi cancelada em todo o mundo. Aí a gente vê o Leo Varadkar, que é o primeiro-ministro aqui da Irlanda, ele anunciou, Amadeu, escolas, universidades, creches e todas as instituições culturais fecham hoje, a partir de 6 horas da tarde até o dia 29 de março. Todos os espaços fechados, o número máximo de pessoas é de apenas 100. Isso vale para tudo: igreja, restaurante, pub, cinema, eventos ao ar livre pode ter no máximo 500 pessoas. Até os cinemas aqui da Irlanda já anunciaram que vão deixar sempre uma poltrona entre cada frequentador. O primeiro-ministro irlandês também pediu aos irlandeses que trabalham em casa, se possível. Os restaurantes e lojas continuam abertos, mas as pessoas têm que manter uma distância de pelo menos 1 metro entre elas. A gente vê imagens aí da loucura que tem sido nos supermercados aqui em toda a Irlanda, mas principalmente em Dublin, que a gente vê aí. Eu fui ontem, antes desse anúncio do primeiro-ministro, já estava uma situação bem complicada, lotado, carrinhos cheios, muitas filas, parecia coisa de véspera de Natal. Hoje a situação está bem pior, Amadeu. Outro país que tomou uma decisão. Pois não? Não, pois não. Pode completar. Tem outro país aqui na Europa, Amadeu, aqui na Europa, que anunciou agora uma decisão também bem drástica. A Eslováquia fechou, a Eslováquia, que tem 16 casos, fechou todas as fronteiras e aeroportos do país para pessoas não residentes. A única fronteira que está aberta da Eslováquia é com a Polônia e só entra no país quem é da Eslováquia. A República Tcheca também já anunciou que a partir da manhã vai fechar a entrada do país para cidadãos de 15 países, inclusive cidadãos do Reino Unido. Lá no Reino Unido já são quase 600 casos de coronavírus. Então, aqui, Amadeu, aqui na Europa, esse é o clima. Eventos cancelados, escolas fechadas, está tudo parado, como você falou. Da música aí do Raul Seixas. Agora, Socorro, a notícia que é boa, eu acho, é que na China, o governo chinês considera o Covid-19 controlado, né? Pois é, a notícia que boa da China é essa. Covid controlado na China, mas a ameaça agora na China, Amadeu, vem do exterior. O pico da epidemia de Covid-19 na China passou, disse hoje o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng. Segundo ele, o número de novos casos continua diminuindo e a propagação do vírus permanece em um nível baixo. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, 11 pessoas morreram nas últimas 24 horas na China, o menor número diário em 2 meses. E houve apenas 8 novos casos em Wuhan, o epicentro da epidemia no país.
Com a queda do número de novos infectados, as autoridades começaram a aliviar algumas restrições impostas a 56 milhões de pessoas em quarentena desde o final de janeiro na província de Hubei. Pessoas saudáveis que vivem em áreas consideradas de baixo risco já podem viajar dentro da província e empresas voltam a funcionar gradativamente. Ainda de acordo com o boletim da Comissão Nacional de Saúde, apenas um novo caso de Covid-19 registrado hoje fora da província de Hubei tem origem no país. A ameaça agora vem do exterior. 85 pessoas vindas de outros países já foram diagnosticadas com a doença na China, o que levou a Prefeitura de Pequim a anunciar quarentena obrigatória de 15 dias para quem chegar à capital vindo de outros países. Pois é, Amadeu, e a partir de amanhã estão suspensos os voos da Europa para os Estados Unidos, com exceção de voos aqui da Irlanda e do Reino Unido. Tem a reportagem sobre os voos, porque o pessoal não gostou, né? Quer dizer, as lideranças europeias não gostaram nada da decisão unilateral do Donald Trump. Foi justamente isso. Ele anunciou ontem, Amadeu, essa decisão de cancelar todos São 26 países que estão proibidos de voar para os Estados Unidos. Hoje, essa decisão, Amadeu, pegou a União Europeia de surpresa. Hoje, a Comissão Europeia criticou a decisão, que, como você falou, uma decisão unilateral. Segundo a Comissão Europeia, esse é o momento, é uma crise global que exige cooperação de todas as nações e não apenas uma decisão unilateral. E uma imagem que eu acho sinaliza bem os tempos em que vivemos é a pira olímpica na Grécia ser acendida sem público. Pois é, Amadeu, isso só aconteceu uma vez, em 1984, por causa de uma greve na Grécia. Mas dessa vez foi uma cerimônia triste, digamos assim, né? Porque o público não pôde comparecer por causa do Covid-19. A tocha olímpica dos Jogos de Tóquio 2020 foi acesa hoje na Grécia em uma cerimônia sem público devido à pandemia de Covid-19. Na plateia, apenas 100 convidados credenciados do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador de Tóquio. O primeiro-ministro grego cancelou a participação e foi substituído pelo presidente Prokopis Pavlopoulos. A cerimônia acontece tradicionalmente em Olímpia, onde eram realizados os Jogos na Antiguidade. Uma atriz vestida como uma antiga sacerdotisa grega acendeu a chama usando os raios do sol refletidos em um espelho côncavo. 600 pessoas vão revezar a tocha por 37 cidades durante uma semana na Grécia. A campeã olímpica grega Anna Korakaki se tornou a primeira mulher na história a iniciar o revezamento da tocha, que será entregue aos organizadores de Tóquio em uma outra cerimônia na próxima quinta-feira em Atenas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, agradeceu os esforços do país anfitrião. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à Grécia por ter tornado possível a cerimônia de hoje, apesar das circunstâncias difíceis. O revezamento da tocha olímpica no Japão deve começar no dia 26 de março em Fukushima. Apesar da pandemia de Covid-19, o Comitê Organizador de Tóquio descarta adiamento ou cancelamento dos Jogos. Amadeu, uma última informação, que a Organização Mundial da Saúde disse ontem que sim, é uma pandemia, mas hoje diz que é uma pandemia controlável. Mas, porém, Amadeu, demonstrou preocupação porque alguns países não estão enfrentando a crise com a vontade política, com a seriedade e compromisso político que a crise exige. Só para a gente fechar uma pergunta para você, até quando o Japão vai insistir em fazer essa Olimpíada? Boa pergunta, Amadeu. Até quando? Vamos torcer que sim, né? Vamos torcer que as coisas vão melhorar. Mas eu não vejo clima para acontecer lá. Eu sei que o prejuízo financeiro é gigantesco e tudo, mas acho que a realidade vai se impor uma hora ou outra. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã. E cuidado com o Covid aí. Cuidado, que já morreu um aí na Irlanda. O nariz já está escorrendo. Não. Tchau, obrigado. Obrigado. Olha, tempo e temperatura...